Hi guys! Hoje temos questão da FUVEST para resolver e essa é uma questão zona. A gente vai ler um texto e depois vamos resolver 4 questões. Então vamos logo para esse texto que é para a gente fazer isso aqui com a máxima eficiência. Olha só, essa questão ela já vem com uma foto, né? Tem aí uma pessoa carregando uma criança num lugar, né, estranho e a gente vai saber que lugar é esse no texto. For most, the Gateway International Bridge, então a gente já tem aqui o lugar, né? É a ponte internacional Gateway. Functions as it should, ou seja, essa ponte funciona como deveria. Should dá essa ideia de dever, né? Allowing people to get between the US and Mexico, ou seja, permitindo, o verbo to allow é permitir, né? Allowing people to get between the US and Mexico, permitindo que as pessoas vão dos Estados Unidos para o México. E vice-versa, né? But on a hot Sunday afternoon, mas numa tarde de domingo quente, a dozen migrants at the mouth of the bridge weren't getting anywhere at all. Ou seja, uma dúzia de imigrantes que estavam lá na boca da ponte não estavam chegando a lugar nenhum. Weren't getting anywhere at all. They had been told, disseram para eles, once again, mais uma vez, to wait, para esperar. At a press conference the next day, em uma conferência de imprensa no dia seguinte, President Trump once again touted the border wall he has promised supporters. Então, mais uma vez, o que o President Trump fez? Ele elogiou o muro, né? Wall quer dizer parede, quer dizer muro, ou seja, aquele muro que ele prometeu, he has promised, e para quem que ele prometeu? Para os seus apoiadores, para os seus supporters. Então, a gente vê o contexto aqui, né? Tem essa ponte, onde existe essa migração entre Estados Unidos e México, mas naquela tarde de domingo, um monte de gente ficou parado e disseram para eles esperarem, né? E numa conferência de imprensa estava lá o presidente Trump falando e elogiando o muro que ele disse que ia construir. E aí vem, entre aspas, provavelmente algo que o próprio Trump disse, né? The wall, a parede, o muro, is getting longer, está ficando mais longo, taller and stronger, each and every day. Então aqui a gente tem várias palavras no superlativo que usam esse ER, né? Para dar essa sensação de que eles estão ficando cada vez mais, né? Então ela está ficando mais longa, mais alta, mais forte a cada e todo dia. He said, o presidente Trump. Even though construction has not begun. Olha que interessante, né? O artigo diz, Trump disse que o muro está ficando mais alto, mais forte, even though, que dá uma ideia, né, de contradição, né? Apesar disso, né? Apesar de que a construção has not begun. Ainda nem começou. Begun é o passado do verbo begin, que é começar. Então, o Trump estava na televisão, na conferência de imprensa, dizendo que o muro está alto e forte, sendo que a construção sequer tinha começado. The president's characterization of the physical wall was false. Ou seja, a caracterização que o presidente deu para o muro físico era falso, né? Porque ele sequer existia. But his administration has effectively erected an invisible one. Mas a administração dele realmente erigiu um muro invisível ali, né? Conseguiu fazer isso de forma efetiva. Erected an invisible wall. It is built in part from situations like the one at the bridge. Ou seja, esse muro invisível, né? Ele foi construído em parte por essas situações como a que aconteceu na ponte.
which illustrates, ela ilustra, the problem with this kind of barrier. Ou seja, ela ilustra o problema com esse tipo de barreira. Que tipo? Justamente esse muro invisível que foi construído com as situações como a que aconteceu ali na Gateway Bridge. The practices that Trump praises for keeping out criminals, ou seja, essas práticas, né, que o presidente Trump elogia, to praise, to tout, são duas palavras que querem dizer elogiar. Então, the practices that he praises, essas práticas que ele elogia para keeping out criminals, para deixar os criminosos longe, né, e fora do país, also punish, também punem those who are trying to follow the rules. Também punem quem? As pessoas que estão tentando seguir as regras. Follow the rules é seguir as regras. Então, essas práticas, elas não deixam criminosos fora dos Estados Unidos. Elas punem pessoas que estão tentando seguir regras. Those migrants who spoke to time. E aí você vai, nossa, mas por que está time em letra maiúscula? Olha aqui embaixo. De onde é que vem esse artigo? Justamente da revista Time, tá? Então ele está falando que alguns migrantes conversaram com o repórter da revista Time. Those migrants who spoke to Time at the bridge, e onde que eles falaram com eles? Lá na ponte. Had varied stories. Então, eles tinham histórias diferentes, variadas. But shared a determination to cross. Mas eles dividiam, né, partilhavam a determinação de cruzar a fronteira. Some, alguns, understood a bit of what could happen to them next. Alguns entendiam um pouco daquilo que poderia acontecer com eles depois. How long could it take to get processed? Quanto tempo será que ia durar esse processo, né? And if they did ultimately apply for asylum, e se eles realmente, né, fizessem ali o procedimento para conseguir o direito de asilo, it remained to be seen, né? A gente teria que ver, to be seen, to be continued, né? To be é algo que ainda vai acontecer. Whether their stories would qualify. Então, ainda que eles pedissem asilo, a gente ainda veria se as histórias deles seriam suficientes para dar a eles o direito de asilo. The regulations governing such matters are complicated. As regulações que governam, né, esse tipo de direito são complicadas. And the vast majority who apply are rejected. E a maioria que se inscreve, que pede o direito de asilo, são rejeitados. But in theory, mas na teoria, their fates, fate quer dizer destino, tá? Their fates, o destino deles, would be decided at immigration courts. Então, eles têm lá as immigration courts, que são os juízos específicos de imigração, e o destino deles seria decidido nesses juízos, not at the border, e não ali na fronteira, como é o que estava acontecendo ali na ponte. Então, esse é o contexto geral, né? A gente tem aqui uma notícia da época em que o Trump estava prometendo o muro para poder dividir o México e os Estados Unidos, implementando ali uma política de imigração muito difícil para a maioria da população dos Estados Unidos também, querendo, com um discurso populista ali, implementar algo que prejudicou muitas pessoas. E aqui a gente tem uma situação específica, que é a situação que aconteceu ali na ponte. Um monte de gente querendo cruzar e todo mundo dizendo só, não, espera, espera. E mesmo se eles conseguissem, o texto diz que a situação deles seria incerta. Bom, vamos ver como é que o examinador da FUVEST trabalhou com esse texto. Com base no texto e nos fatos que envolveram a política imigratória nos Estados Unidos em junho de 2018, olha que interessante esse enunciado. Aqui, gente, o examinador não quer saber de você só o que está no texto, não. É com base no texto e nos fatos que envolveram a política imigratória dos Estados Unidos em junho de 2018.
Devo dizer que essa é uma questão de 2019, então era um tema que estava ali, ó, fervendo. Então fica já a dica para vocês, né? Leiam jornal, leiam revista, fiquem aí inteirados do que está acontecendo no mundo, porque pode ser que isso te ajude até mesmo na prova de inglês. Essa contextualização histórica e cultural das coisas, ela te ajuda aqui a interpretar o texto, a entender o que está acontecendo. E nessa questão, o examinador fala isso abertamente. Olha, eu quero saber de você com base no texto, mas também com base naquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Mas assim, gente, tenho que sempre lembrar vocês que no vestibular da FUVEST, a maioria das questões, ela é baseada no texto. A maioria das respostas está no texto, né? Então, vocês têm que ter aí um bom senso para juntar, né? Aquilo que vocês sabem do dia a dia e de atualidade, mas sempre ligado àquilo que o examinador quer e verificando se não tem mesmo uma alternativa que está exatamente como está no texto, porque essa seria a saída mais fácil. Então, tem que equilibrar, né? Não é fácil, né, gente? A gente entra aqui justamente porque para estudar, para ver como é que as questões são cobradas e quanto mais questões vocês fizerem, mais vocês vão entender essas nuances do examinador, beleza? Então, vamos lá. Com base no texto e nos fatos, é correto afirmar: A. O presidente Donald Trump, por pressão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, flexibilizou a punição aos imigrantes ilegais, passando a tratar os casos em cortes de imigração e não mais por meio de indiciamento criminal. Não é verdade, né? O Trump não cedeu a nada do que aconteceu de pressão internacional. B. O presidente Donald Trump finalizou a construção do muro na fronteira México-Estados Unidos. A gente nem precisaria continuar. Por quê? Porque no texto está dizendo que a construção nem tinha começado e o texto diz de um muro invisível, né? Então não é a alternativa B, que diz que ele finalizou a construção do muro desde a costa leste até a oeste, com o objetivo de conter a nova onda imigratória de venezuelanos e hondurenhos. Não é. A pessoa tem que ser muito ruim em geografia, né, gente? Pelo amor de Deus, para achar que a Venezuela e as Honduras têm a fronteira com os Estados Unidos. Bom, C. Imigrantes mexicanos que seguiram as regras oficiais. Olha como o examinador é ardiloso, né? A gente viu lá a expressão to follow the rules, né? Dizendo que as políticas do Trump, elas não punem só criminosos, mas punem também aqueles que querem seguir as regras. E o examinador replicou isso aqui. Olha só, imigrantes mexicanos que seguiram as regras oficiais para imigração nos Estados Unidos obtiveram concessão de asilo político em curto prazo. Não aconteceu, não reflete a política imigratória do Trump, especialmente nas cortes da Califórnia, tradicional reduto conservador e base eleitoral do presidente Donald Trump. Não faz sentido. D. A construção de uma barreira física entre México e Estados Unidos visa, segundo o presidente Donald Trump, consolidar um estado fronteiriço no qual os imigrantes deverão permanecer algum tempo antes de ingressarem em outras partes do país. Parece que a questão já estava prevendo o coronavírus, né? Fazendo uma quarentena aqui para os imigrantes. Mas também não é esse o caso. Gente, sobrou só a alternativa E, né? A gente espera que seja ela, senão a gente tá in trouble. As barreiras construídas entre México e Estados Unidos são, além de físicas, também psicológicas, como pode ser visto no caso em que milhares de crianças imigrantes foram separadas de suas famílias. Realmente, né? A gente tem aqui, ó, que as barreiras são, além de físicas, também psicológicas. A gente viu lá em cima no texto a menção a um muro invisível com as práticas do Donald Trump, não é verdade? Não foi falado de crianças que foram separadas de famílias, isso não foi objeto do texto. Mas, realmente, a gente tem uma barreira que é invisível através das práticas do Trump. Então, a gente vai sim marcar a alternativa E. Por quê? Porque a gente tem uma parte aqui que está confirmada no texto e uma parte que está confirmada pelos fatos ocorridos na política de Donald Trump, que é a base para essa questão aqui. Vamos para o próximo passo dessa questão.
De acordo com o texto, para ingresso nos Estados Unidos, agora ó, vamos voltar aqui, né? De acordo com o texto, Débora, com o texto. A gente agora não vai achar nada que não esteja realmente embasado no texto, beleza? Então, de acordo com o texto, para ingresso nos Estados Unidos, o cruzamento da fronteira entre este país e o México no local denominado The Gateway International Bridge é A. Dificultado para alguns imigrantes, negado para casos de reincidentes. A gente não viu falando nada de reincidentes, né? Só falaram de imigrantes. Então, vamos marcar essa aqui, já que ela não é essa. Adiado para os imigrantes que seguem as regras. Mais uma vez, o examinador usando aí to follow the rules. Não é adiado para os que seguem a regra, né? Falou lá que as pessoas estavam esperando. Simplesmente, né? Ninguém queria dar informação. Então, vou marcar esse aqui também, ó, que é para a gente já eliminar. Condicionado à nacionalidade do solicitante. Também não foi dito nada disso no texto. A gente só estava falando do muro entre México e Estados Unidos, mas não foi dito nada sobre a nacionalidade dos imigrantes. Marquei aqui para a gente eliminar. Não é a D. É liberado, não preciso nem continuar, liberado para os imigrantes com documentação válida. De jeito nenhum, a gente viu que eles estavam tendo dificuldade de ter sequer informações e de passarem para o outro lado, né? Dizendo, não, espera, não faz. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa A. Estava sendo dificultado para alguns imigrantes. E especificamente, no caso aqui, aquela dúzia de imigrantes que estava naquela tarde lá na Gateway Bridge. Verdade? Verdade. Então vamos marcar A e gabaritar. Próxima questão. Segundo o texto, mais uma vez, segundo o texto. Então acabou a nossa mamata de viajar aqui para outros lugares, tá? Após ingresso nos Estados Unidos, os migrantes que requerem asilo, A. Tem seu processo julgado com mais rapidez? B. Precisam comprovar sua idoneidade? C. Aguardam na fronteira onde sua petição é avaliada? Isso aqui realmente não é o que acontece, né? Lembra que eles falaram, olha, depois que a gente cruza, a gente ainda vai pedir asilo. Então, não é. São mais determinados a permanecer no país? E tem seu pedido negado com frequência. Vamos voltar no texto para ver se a gente acha isso no texto? Olha só, aqui no final, ó. The regulations governing such matters are complicated. As regulações migratórias são complicadas. And the vast majority who apply, e a maioria, né, dos migrantes que pedem o asilo are rejected. Tá aqui a nossa resposta. They are rejected. Então, vamos lá. E a maioria tem seu pedido negado, ou seja, os migrantes que requerem asilo têm seu pedido negado com frequência. Achamos a resposta correta no texto. É esse o nosso objetivo. Então, vamos marcar, gabaritar e fechar aqui essa questão da FUVEST. E só mais uma dica aqui para vocês ficarem espertos. O examinador, às vezes, usa palavras diferentes para dizer a mesma coisa. A gente já viu isso aqui em várias outras questões da FUVEST, né? Lá no texto, a palavra era rejected. E aqui, na alternativa, ele diz o pedido é negado. Não fala o pedido é recusado, rejeitado. Fala negado. É a mesma coisa, a gente tem embasamento no texto, mas ele não usa uma tradução literal. E vamos para a última questão desse texto, olha só. A frase nominal this kind of barrier refere-se. Vamos voltar no texto para ver onde é que está essa expressão. Tá aqui, ó. Tá com o número 1, né? This kind of barrier. Lembra que aqui em cima, ó, a gente estava falando da caracterização de um muro invisível, né? Que o presidente estava caracterizando um muro físico, que era falso, mas a sua administração realmente conseguiu erigir um muro invisível. It is built, esse it continua sendo esse muro invisível, né? Ele foi construído
pelas situações como aquela da ponte e ilustra o problema with this kind of barrier. Então, o tempo todo aqui a gente está falando de que tipo de barreira? Desse muro invisível criado pelas práticas e pela administração do governo Trump. Agora sim, a gente tem informação suficiente para responder a pergunta. A frase nominal this kind of barrier refere-se ao muro de Trump na fronteira com o México? Não, o muro nem estava lá, né? A ponte de Gateway International Bridge? Também não, a gente ainda está pensando naquele muro invisível criado com a administração. Há protestos de imigrantes na fronteira? Não. Há um muro invisível criado por práticas do governo Trump? Sim! É essa, finalmente achamos! E há medidas adotadas nos tribunais de imigração? De jeito nenhum. Então, estava no texto a resposta, era só voltar o caminhozinho que a gente ia achar exatamente o muro invisível. Com isso, a gente conseguiu fazer todas as 4 questões que surgiram desse texto, gente, e gabaritamos todas. Parabéns para você que gabaritou aqui comigo. Até a próxima!